No Papo com Ricardo Berkenstadt desta semana, você confere uma entrevista exclusiva com o prefeito de São Paulo, João Dória, que falou sobre a cidade, política e a relação com a comunidade judaica. Um grande prazer que nós estamos hoje aqui na sede da Prefeitura de São Paulo, ao lado do nosso prefeito João Dória, que vem causando polêmicas para alguns e para outros na nossa mídia. Ultimamente, o Dória, que é um exemplo de trabalho, um homem, o João Trabalhador, como ele usou na campanha. Prefeito, muito obrigado por nos receber hoje aqui. Obrigado, Ricardo. A primeira pergunta é: o que o levou a abandonar uma vida empresarial tão vitoriosa para se dedicar à política? O Brasil. Eu amo muito meu país, amo muito a minha terra, amo muito São Paulo e fiquei muito decepcionado com a gestão do PT nesses 13 anos. E isso foi aumentando, cristalizando, sedimentando. E aí eu tomei minha decisão, ainda com Dilma Rousseff, presidindo o Brasil. Aliás, presidindo não, ajudando a destruir o Brasil. E foi ali que eu tomei a decisão. Eu não vou ficar aqui na minha zona de conforto, onde eu estou, como de fato você colocou, uma boa família, um bom patrimônio, tudo trabalhando, diferentemente daquilo que o PT não sabe fazer, que é trabalhar. E falei, não vou ficar quieto, quero disputar a eleição. Procurei o governador Geraldo Alckmin, que é a maior liderança do PSDB em São Paulo. E disse, governador, se não criar problema ao PSDB, partido do qual já era filiado desde 2001, portanto me filiei sem nenhuma intenção eleitoral, apenas em 2015 é que eu tive essa conversa com o governador para eventualmente disputar as prévias do PSDB, coisa que eu fiz, ganhei e depois disputei a Prefeitura de São Paulo e ganhei novamente, no primeiro turno inclusive. E à frente da Prefeitura de São Paulo, estou procurando fazer exatamente aquilo que corresponde às promessas que durante a campanha eu coloquei. E mais do que tudo, o compromisso com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos, as pessoas que confiam e acreditam em mim. Eu sou um servidor e eu vim para servir. Não tenho salário, devolvo todos os meus salários para o terceiro setor, já doei 7, vou doar o 8º, são 52 salários doados. Uso o meu automóvel, não tenho cartão de crédito da prefeitura, não uso recursos da prefeitura, viajo com o meu dinheiro no Brasil, no exterior. Quero ser um bom exemplo, até para ter o orgulho dos meus filhos e da minha esposa, e também o respeito dos meus amigos. Prefeito, 2018 está chegando, uma boa parte da população brasileira gostaria de ver seu nome na urna eleitoral. Uma outra parte diria que é uma traição ao governador. O que esperar de João Dória em 2018? Nenhuma traição, a menor hipótese de eu disputar com o governador Geraldo Alckmin. Um homem de bem, um homem sério, um homem correto e, além disso, meu amigo, por quem eu tenho a melhor estima e com quem eu mantenho as melhores relações. Nada vai arranhar a minha relação com o governador Geraldo Alckmin e tenho certeza que da parte dele comigo da mesma maneira. Se existirem prévias no PSDB, eu não disputo prévias contra Geraldo Alckmin. Não há justificativa e amparo para uma situação desta natureza. E, neste momento, também não me apresento como pré-candidato. Nós temos ainda tempo pela frente, como dizem na política, gostam de falar, tem muita água para passar embaixo da ponte. Vamos deixar o tempo comandar um pouco esse processo, fazer o foco na administração, eu na Prefeitura de São Paulo, o governador Alckmin no governo do Estado, onde ele vai bem, e o tempo mais adiante vai dizer como isso se cristaliza, como isso se apresenta, sem que nós dois nos desrespeitemos e vamos continuar a preservar uma relação extraordinariamente boa e muito respeitosa. Prefeito, há hoje uma polarização na sociedade mundial, não só no Brasil, em virtude das mídias sociais ou outras na área política. Então vou dar 2 exemplos, Estados Unidos, Venezuela, um para mais à direita, outro mais à esquerda. Como o senhor vê esse fenômeno? Esse fenômeno o preocupa? Eu lhe pergunto, os posts do senhor e do ex-presidente Lula contribuem para esse acirramento da polarização? É inevitável, embora não seja recomendável, mas Lula é intenso. O ex-presidente da República só fala com intensidade e muitas vezes com ódio, ou com uma autoafirmação inacreditável, como se ele fosse maior do que qualquer homem, qualquer cidadão no mundo. O mais poderoso, o mais forte, o mais honesto, o mais justo, o mais capaz, o mais diferenciado, o mais adorado, o mais prestigiado, numa arrogância como nunca se viu em parte alguma. E ele é intenso, não há possibilidade
do presidente Lula em qualquer movimento, em qualquer palanque, em qualquer situação, não ser intenso. Ele vai, ele agride, ele fala mal, ele se auto-vangloria. Esse homem já fez muito mal para o Brasil, Ricardo. Ele já destruiu o sonho de milhões de brasileiros, destruiu o sonho de milhares de pessoas que construíram os seus negócios e tiveram que abandonar, liquidaram os seus negócios diante das mazelas que ele e Dilma Rousseff promoveram no Brasil. 14 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, pessoas que vivem de bico. Tem 21 milhões de brasileiros sofrendo. Pior recessão econômica da história, 4 anos de recessão, a pior imagem do Brasil no plano internacional, o maior recuo de investidores internacionais que se tem notícia na economia brasileira, o maior assalto ao dinheiro público da história mundial. Nunca se roubou tanto em país algum, mais de 50 bilhões de reais assaltados dos cofres públicos da Petrobras, de outras estatais e de ministérios. Como é que um homem como esse ainda se vangloria de que vai voltar para salvar o Brasil? Então, não será um embate fácil, Ricardo. Eu reconheço que não seria o melhor caminho essa intensidade de relação, mas é muito difícil se você não empunhar a bandeira brasileira e fizer um enfrentamento altivo, não com xingamentos, nem com brigas, nem com agressões. Isso, aliás, é típico dos partidos de esquerda, que gostam de usar ovos, pedras, rojões, xingamentos, xingam pelas redes sociais, gritam palavrões, criam situações de constrangimento para as pessoas. Mas se você não tiver do outro lado alguém com muita firmeza para defender o Brasil e os princípios do bem, da honestidade, da decência e da boa administração, prevalece esse discurso mentiroso e o risco do Brasil voltar a viver um populismo de esquerda como viveu durante 13 anos e olha o que deu. Também é preciso ter cuidado com o populismo de extrema-direita. Também não é bom. Ele também pode ser nocivo. Aliás, a história ensina, Ricardo, que os extremos se tocam. A extrema-direita e a extrema-esquerda, num certo momento, na política, seja aqui no Brasil ou nos outros países onde essa polaridade esquerda, extrema-esquerda e extrema-direita ocorreu, acabaram se unindo em detrimento do povo, em detrimento do país, em detrimento da honestidade e da decência. É preciso ter muita cautela. Da minha parte, como integrante do PSDB, eu nunca vou estimular o nós contra eles e as situações das agressões verbais, ou outras, de qualquer tipo. Você propor o diálogo e o debate. O debate é democrático, saudável e recomendável, mas da outra parte será difícil você ter palavras mais amenas e mais focadas na essência do que o Brasil precisa. Esquecendo um pouco os personagens, como educar essa nova geração a não ser tão polarizada, a não ser tão extremada? O primeiro caminho da paz, do entendimento e do debate democrático. É um debate, eu diria, mais centrado, mais equilibrado, que não é nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. É um debate saudável sobre o que fazer com a economia brasileira, para que ela seja mais eficiente, para que os governos possam ser menores. Governo grande é governo ineficiente, é governo passível de corrupção, de inoperância. Nós temos que ter uma gestão de um país menor do ponto de vista da sua estrutura governamental, como os países mais civilizados do mundo. Abrir espaço para o setor privado, com isso garantir empregos, desenvolvimento, a retomada da oportunidade, que é o que os brasileiros esperam e desejam. Construir pelo diálogo um bom entendimento para o Brasil. O Brasil precisa de serenidade nesse momento e eu espero que tenha para apoiar a reforma previdenciária, apoiar a reforma política para que as eleições do ano que vem possam ser democraticamente realizadas, quem sabe no início do próximo ano a reforma também tributária, e conduzir o Brasil nesta transição com paz, com equilíbrio e priorizando o interesse da população, especialmente, Ricardo, a população mais pobre e mais humilde do nosso país. Quais são os maiores problemas que o senhor encontrou na cidade de São Paulo que talvez não estivessem no seu radar de campanha ainda? Os problemas eu já sabia quais seriam os enfrentamentos e a sua dimensão. O que não estava no radar era essa intolerância dos partidos de esquerda e os movimentos que fazem diante da Prefeitura de São Paulo, ou constantemente fazem na defesa do erro, na defesa da inoperância, na defesa do equívoco. É impressionante como algumas pessoas que, por convicção ou por conveniência, defendem o indefensável.
Eu compreendo que as pessoas possam ter diferenças e queiram manifestar as suas opiniões. Isso é democrático, faz parte do jogo. Ainda que você possa não concordar, mas faz parte do jogo. E até ajuda você a sempre pensar bem e raciocinar bem antes de tomar decisões. E até refletir para corrigir decisões também. O gesto de grandeza está em você ter humildade de saber corrigir e corrigir rapidamente, transformando erros em boas lições. Mas a intransigência, a intolerância, isso é muito ruim. Isso eu não esperava encontrar no âmbito da prefeitura, tantos grupos de intolerância e de equívocos indefensáveis. Quando nós iniciamos o programa aqui de recuperação da área central da cidade, da Nova Luz, onde está a Cracolândia, surgiu um grupo chamado Craco Resiste. O que propõe o grupo O Craco Resiste? Composto por vários filiados do PT, do PSOL, do PCdoB e da rede. A defesa do consumo do crack. Acham que é bom o consumo do crack, que é uma droga que mata, que liquida com as pessoas, primeiro mentalmente, depois fisicamente, leva à morte, e essas pessoas defendem o consumo da pedra de crack, produzem cachimbinho e ajudam as pessoas a continuarem no vício. Isso é que eu chamo de intolerância, de equívoco grave. Como é que pode ter um grupo de pessoas, inclusive de jovens, que defende um instrumento que leva à morte das pessoas? É inacreditável isso. Isso, sinceramente, foi uma surpresa desagradável depois que assumi a Prefeitura de São Paulo. Mas não nos desanima, não nos inibe e muito menos nos intimida. Vamos seguir o nosso caminho, fazer o que é necessário fazer para ter uma cidade melhor, mais bonita e mais humana. Em 2011, o senhor liderou um grupo pelo LIDE que foi a Israel. Quais são as impressões que o senhor trouxe de Israel e o que a gente pode importar de lá para cá? Olha, foram lembranças muito gratas, muito fortes, muito emotivas. Foi a minha segunda viagem a Israel, já fui 3 vezes, fiquei muito emocionado, primeiro com a recepção que tivemos em Israel, das autoridades israelenses, das comunidades que ali nos receberam e do entusiasmo também desses empresários que nos acompanharam. Foi uma comitiva grande, foram mais de 120 empresários e respectivas esposas. E a sensibilização que esta viagem ofereceu a todos e o grau de conscientização também. Trouxe ali doses elevadas de conhecimento, de proposições sempre muito pacíficas, de bom entendimento. O Brasil, aliás, é um bom exemplo disso. Aqui árabes e judeus se dão bem, convivem, confraternizam, se gostam, não se agridem. E aquilo que eu desejo para Israel e também para a Palestina e para os árabes é que possam ter um sentimento mais elevado e terem a capacidade, como muitos jovens já têm, inclusive nessa região, de se cumprimentarem, de terem uma relação positiva no trato de um e outro. E lições que do passado vão servir para nunca mais termos um holocausto, um assassinato coletivo, como foi durante o período do nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Eu espero sinceramente que, quando eu fui ao Museu do Holocausto, eu compreendi melhor o que de fato foi o Holocausto. E o sentimento também da forma muito carinhosa com que todos nós ali fomos recebidos. No seu secretariado nós temos 3 pessoas da comunidade judaica: o Julinho Serson, Daniel Anenberg, o André Sturm, o governador Alckmin tem o Floriano Pêsaro. Sabemos da sua amizade com Cláudio Lotenberg, com Marcos Arbeitman. Como começou essa sua relação com a comunidade judaica e como é esse convívio seu com a comunidade judaica? Olha, ótima pergunta, Ricardo. Nunca ninguém me perguntou isso. Começou no Colégio Rio Branco, no tempo em que minha família podia pagar o Colégio Rio Branco. Depois passamos uma fase muito difícil da nossa vida, eu fui estudar numa escola pública, não tinha mais dinheiro para pagar as mensalidades do Rio Branco. Mas foi lá. O Rio Branco sempre foi uma escola, no passado, hoje menos, de forte frequência da comunidade judaica, talvez pelo fato de ser no bairro de Higienópolis, talvez porque naquela época era a melhor escola de São Paulo, filhos de famílias prósperas e de famílias judaicas, mesmo aquelas que estavam, vamos dizer, caminhando para a prosperidade, com um certo sacrifício, ali colocavam seus filhos para estudar. Ali foi o meu primeiro grande convívio com filhos de famílias de origem judaica e formei amizades ali que até hoje tenho, ou seja, são amigos de 50 anos, ou 53 anos, porque eu entrei no Rio Branco, eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 59. E ali comecei a entender melhor, frequentando a casa desses amigos,
assistindo a cerimônias religiosas, acompanhando os pais e compreendendo a força, a determinação, a capacidade de trabalho dessa comunidade, e foi criando uma admiração e uma relação muito estreita e que se manteve ao longo de tantas e tantas décadas e até hoje, o que me permite brincar com pessoas amigas como Cláudio Lotenberg e Marcos Arbeitman. Eu sempre digo, olha, eu sou João Dória Arbeitman ou sou João Lotenberg Dória. Tamanha o carinho, a estima e o amor que nos une a essas famílias e a outras. Eu cito também o Júlio Serson, que é meu amigo O Júlio é uma amizade de 48 anos, ou seja, quando nós éramos pequenos, nossos pais já eram amigos e desde então nunca mais nos separamos. Para a gente terminar em alto astral, uma mensagem positiva ao povo brasileiro, prefeito. Ricardo, obrigado pela oportunidade. A mensagem positiva é: não perca a esperança no Brasil. Confie no seu país, acredite no Brasil, não perca a esperança. Não queira imaginar que por sair do Brasil você terá uma vida melhor. Nada contra os que querem estudar e buscarem uma oportunidade fora do Brasil, mas é um país com tantas oportunidades, é um país tão maravilhoso para se viver. Faça uma reflexão, apoie o Brasil, participe, não seja silencioso, não faça parte de uma maioria silenciosa, faça parte de uma maioria que vibra, que fala, que defende o Brasil, que defende as boas causas e que protege também o futuro do nosso país. Portanto, a minha mensagem é de esperança. Queria agradecer muito ao prefeito de São Paulo, amigo da comunidade judaica, João Dória Júnior, pelo seu tempo. Obrigado, Ricardo. E dizer que para nós realmente é muito importante estar ao seu lado, entrevistá-lo, porque você é o prefeito da maior cidade da América Latina, cidade onde grande parte da comunidade judaica vive. Muito obrigado, prefeito. Ricardo. Eu que te agradeço. Tudo de bom. E a você que está em casa, acelera, tá?